Boa noite a todos. É uma satisfação, uma honra muito grande para mim poder participar dessa 64ª tertúlia. Senhor Major Rui Moura, em especial no seu nome e no nome do Coronel Elcio seu comande, que respectivamente aceitaram o meu tema e proposta, e o Coronel seu comande que realmente me propôs para essa noite. E quero também agradecer a presença do general de divisão Márcio Roland Reis, meu antigo comandante, do desembargador Vladimir, general Bergo, general Leite, ao grão-prior da minha ordem templária, da nossa ordem templária de Jerusalém, grão-prior do Brasil, Fernando Bacelar, ao coronel Valês, que era meu correspondente como gestor de museu aí em Portugal. Enfim, a doutora Carol Loss, a minha irmã Marta Moraes, que também é historiadora e mestre em ciência política, e estendendo o abraço a todos dessa assistência. Bem, eu gostaria de convidar a todos a fazer uma reflexão junto comigo, e nós chegaremos com o propósito de chegar ao papel do Museu Militar Histórico do Exército, mas dos museus também. E, para isso, eu vou fazer uma breve introdução e eu me senti à vontade até mesmo para usar uma perspectiva de relacionar os conceitos com uma certa liberdade para poder falar sobre os conceitos de educação, ensino e cultura, ressaltando a cultura, a fim de introduzir uma simples perspectiva a respeito do papel do Museu Histórico do Exército, de acordo com as experiências que tive. E eu praticamente, eu peço aí, desculpa pelo lápis, esqueci de também agradecer a presença do mestre, doutor Sebastião Almoedo, cuja história e as curiosidades que ele me passou em várias conversas, eu utilizei muito no museu, lá nas visitações. Eu deixei o comando no início de janeiro desse ano, que está presente aí, e por isso que eu vou falar com um pouco mais de liberdade e usar o pano de fundo do Museu Histórico do Exército e Forte Copacabana, esse belíssimo empreendimento e sítio histórico que os senhores vislumbram na tela agora. Creio que a maioria dos senhores já devem ter, se não conhecido, pelo menos ouvido falar. Muito bem, então eu peço a todos que me acompanhem nessa reflexão, e eu gostaria de dizer, evidentemente, que eu vou revisitar alguns conceitos. Tenho certeza que toda a assistência tem muito mais conceitos e conhecimento e muito mais aprofundados do que eu, e realmente a minha intenção é no debate, poder colher os ensinamentos de todos, porque é uma área de estudo minha e eu gostaria de desenvolver também esse assunto aqui. Então, além da gente falar sobre o museu, não é a intenção de fazer um tour virtual pelo museu, até para convidá-los para que lá estejam em breve, se sintam instigados a estar visitando lá o museu. Então, falar sobre educação e cultura. Eu remonto aí à época do século V e IV para falar sobre a tríade de Aristóteles, esse que foi do período clássico socrático, né? Foi o segundo discípulo, né? Depois de Platão, de Sócrates, e havia essa tríade. Ela está escrita nesse livro, nessa biografia, que é a Retórica de Aristóteles, na qual ele fala, nos seus capítulos, ele desenvolve lá que existem 3 abordagens na formação de um argumento, na formação de uma convicção, e aí eu faço essa apropriação para também argumentar.
Então, existem três áreas: o logos, o patos e o ethos. O logos, que seria aquilo mais do nosso conhecimento, que é o conhecimento lógico-argumentativo. O patos, que seria mais o lado emocional, o lado de encantamento. Dessa palavra derivam empatia e, no seu ápice, simpatia. E o ethos, que é aquilo que nos precede, que é a nossa reputação, a nossa credibilidade, dela deriva ética. Portanto, aí eu faço uma pequena apropriação para ensaiar que a cultura, retirando a parte lógica argumentativa, ela residiria sobre todo o meu conteúdo emocional, todo o meu conteúdo atitudinal e comportamental. Somos também Benjamin Bloom, que um pensador, psicólogo, pedagogo norte-americano, que do século XX, que fez as suas classificações a respeito dos conteúdos de ensino e em vários tipos de taxonomias. Separei apenas uma delas, que é a taxonomia da aprendizagem, em que também Benjamin Bloom divide em três áreas. Na área cognitiva, que é a área mais óbvia, que é a aprendizagem intelectual. Na área afetiva, que abrange aspectos de sensibilização e graduação de valores. E na área psicomotora, que abrange as habilidades de execução de tarefas que envolvem o organismo muscular. Os aspectos, portanto, cognitivos se referem à capacidade dos alunos de lidar de maneira útil e dar sentido às informações aprendidas na sala de aula, dizia ele. Os emocionais estariam relacionados aos sentimentos e atitudes gerados como resultados no próprio processo educacional e ao lidar com esse conhecimento. E, por fim, os psicomotores são todos os que envolvem as habilidades físicas com a manipulação dos objetos ou o exercício do corpo para adquirir novos conhecimentos. Portanto, fazendo agora uma ilação, dando um salto do século IV e V, com Aristóteles, antes de Cristo, para o século XX, nós temos que o conhecimento lógico-argumentativo ele é uma parte que depende muito da evolução intelectual. Entretanto, o patos, ou a empatia, ela é toda uma bagagem afetiva e emocional que nos move, nos emociona, nos encanta e não necessariamente tem que passar por uma escolaridade, porque a cultura ela precede até mesmo a linguagem escrita, Por exemplo, a forma da agricultura, já era uma cultura de cultivo do solo e que ainda não tinha esse universo, apenas para exemplificar. E as habilidades, por último, psicomotoras, só um detalhe, o Bloom escreveu 2 livros, um em 1956, a respeito handbook a respeito da parte cognitiva, e um outro em 64, a respeito da área afetiva. A respeito da área psicomotora, ele não chegou a escrever sobre isso, Mas essa parte eu faço uma relação que se refere a todas as habilidades atitudinais e comportamentais. E ligo a ela ao ethos, que a gente já falou, a ética, a credibilidade, a reputação que legitima, ou até mesmo a coerência prática do discurso. Tudo isso é uma cultura. Daqui a gente poderia derivar algo em respeito de liderança, e aqui eu quero me apropriar para falar sobre cultura. Então, essa parte afetiva e psicomotora considero que seja de raiz cultural e está na educação. Muito bem. Essa transparência eu ouvi eu vi uma palestra, do general, agora me fugiu o nome, acabei não anotando, fugiu o nome aqui, mas ele falava também a respeito dessas 3 áreas. Eram áreas que eu já pensava
e eu tomei elas como bem apropriadas para esse momento, né? Então, ele coloca o saber como proficiência profissional, o ser como senso moral e o fazer como atitude adequada. E eu considero o ser e o fazer, a essência e a prática, como a cultural. O ethos do guerreiro, né? A cultura dos soldados, do comandante. Muito bem, agora eu vou fazer uma polarização para dar alguns exemplos do que está de cultura e que não é escrito. Os costumes, as vestimentas típicas, as danças típicas, os mitos, aí os nossos folclores, por exemplo, o Brasil tem vários, né? No mundo todo, mas o Brasil particularmente, Saci, Curupira. As comidas típicas, as músicas, as cantigas, as festas devocionais, então, a festa dos tabuleiros, a festa de Tomar, recentemente o Coronel Volez compartilhou comigo, né? Então, aí em Portugal também tem bastante, isso faz parte da cultura de um povo. E eu sublimo um pouco mais a nossa tradição e os nossos valores. Quero só fazer uma ressalva, a tradição é aquilo que a gente considera perene, e ela polariza com os costumes, que os costumes eles seguem uma velocidade maior da dinâmica evolutiva da sociedade. Por exemplo, os homens e as mulheres usarem chapéus nas primeiras décadas do século XX já não é uma realidade no dia de hoje. Agora, a tradição das festas devocionais, que remontam os séculos até mesmo anteriores à nossa independência, elas continuam até mesmo praticamente dos santos, todas as festas ainda, a maioria das festas ainda continuam. Muito bem, aí chegamos na meu primeiro ensaio. Eu uso aí uma metáfora do iceberg entre a parte visível e a parte submersa do iceberg, considerando que a parte visível desse iceberg é a parte cognitiva, é a cultura óbvia, é quando nós abrimos a boca e vamos encadeando argumentos. Entretanto, há toda uma outra parte submersa, cultural, que eu considero da parte empática e da parte da ética, ou do ethos, ou da cultura, que a gente, às vezes, não considera ou não acha como relevante na educação. Muito bem, agora, rapidamente, eu não gostaria que se detesse pelo que eu escrevi, mas somente eu quero puxar um novo conceito aí. E aonde entra o ensino? Eu também forcei um pouco, eu sei que os conceitos eles são mais amplos, eles são flexíveis, mas o ensino é um conteúdo já mais fechado, não apenas no conteudismo em si, mas ele é um assunto, ele é mais informado, ele pode ser até na instrução militar uma técnica, um emprego num determinado armamento, ou seja, algo que tem que ser vencido e algo que tem que ser chegado e algo que é aprendido. A educação, por sua vez, ela é mais ampla, ela abarca o ensino, mas ela tem um propósito. A educação ela não é somente da escola, ela é principalmente da família, da sociedade, de um país, e o propósito maior dela é um processo de ensino-aprendizagem, que é um meio fundamental para que hábitos, costumes, comportamentos, valores de uma sociedade sejam transmitidos. Aí entra de novo a tradição, de geração a geração, de acordo com a evolução da coletividade, né? Então, aqui eu trago uma pequena observação. E abaixo dessa linha, né? Então, em cima está o ensino e a educação, e abaixo dessa linha está o que eu chamo o que se chama no Exército também, eu já ouvi em várias palestras, mas comprei bastante essa ideia, o currículo oculto, a cultura. Tudo aquilo que não está estabelecido nos planos de disciplina, nas malhas curriculares, nos itinerários formativos, mas que tem uma prevalência, particularmente, vimos recentemente, depois do Covid-19, que a resiliência, a resistência, levantar tantas vezes quanto a gente tomar tombos, seja ele por perder o emprego, por perder um familiar, situação de morte,
o que prevalece é esse currículo oculto e não somente um conhecimento afeto à área da cognição. Agora chegamos aonde gostaria de trabalhar meu tema e introduzi-lo, né? Então, o que é abaixo da cognição? Abaixo daquilo que a gente aprende de forma objetiva, naquela taxonomia, né? Desde do conhecer até o avaliar, são esses valores, a cultura organizacional, no caso do Exército, ou das organizações, das instituições, os costumes e as tradições, daquilo que a gente recebe, até mesmo pela história oral, né? Pelos contos, pelos fatos, e particularmente pelo exemplo, que nem o São Francisco de Assis falava, evangelizar sempre, se preciso, com palavras, ou seja, ele dava o seu exemplo, né? E no Exército Brasileiro nós temos muito disso. Desde a nossa formação, nós aprendemos uma liderança muito forte, chamada a pedagogia do exemplo, né? Então, pelo exemplo, o fardamento do nosso instrutor, a gente já tem, por espelhamento nele, uma grande aprendizagem que vai muito mais pelo ethos, muito mais pelo pathos, do que pelo logos dizer, corte seu cabelo, né, passe sua farda, e diga assim, poxa, esteja bem apresentado como eu estou, né? E essa parte afeta aos museus. E é aqui toda essa entrada, essa preleção, desculpe a liberdade de falar com doutores, né? Um simples soldado, falar com doutores, mas eu queria chamar sublimar a importância dos museus como sendo esta escola de cultura e de currículo oculto, no qual estão registrados o nosso passado, quem somos, de onde viemos, e para que a gente possa entender o nosso presente, aonde estamos, o que conquistamos, a nossa dimensão continental, e para poder saber, confiar que a gente pode e terá um futuro auspicioso, né, próspero, exatamente por essa parte submersa do iceberg. Aí que está a razão. Desenvolvendo um pouco a minha tese, aqui é apenas só para os senhores comentarem, eu também falei do que eu acho mais importante na cultura, que são os valores. Os valores institucionais são os mais caros. Os nossos soldados, quando incorporam ao Exército, eles incorporam também os valores da instituição. Então, no macronível, a gente tem aparente os valores nacionais e os valores sociais. Entretanto, no nível muito próximo da água, embora abaixo dele, esteja o nosso esteio familiar. Então, tem uma pessoa aí na assistência, que é minha irmã, que muito me orgulha e foi muito meu farol de dedicação, de estudo, de desempenho, né, de alto desempenho, e grupo social, em que a gente seleciona. Então, eu tenho uma raiz católica muito forte também, colégio militar. Abaixo, nós temos o nosso próprio Estado brasileiro, a nossa comunidade na qual estamos imersos. Também a nossa vizinhança, não somente a vizinhança de rua, mas a nossa vizinhança latino-americana dos países, e a nossa raiz, entre elas a raiz portuguesa, muito forte, mas também indígena, afrodescendente e também dos imigrantes que contribuíram com o grande país miscigenado que é o nosso Brasil. Quero também falar rapidamente de que, quando a gente evoluiu no Exército do currículo por objetivo para o currículo por competências, nós subimos essa escada na capacitação, que era aprender os conteúdos, né, aquilo que deveria se vencer em determinada escola, de acordo com o seu itinerário formativo, mas também tinha outros degraus. A habilitação, que é a prática a prática de instrumentalizar o conteúdo, depois colocá-lo em prática através desses instrumentos e ganhar uma aptidão, e aí a gente já está tangendo o nível do ethos e do pathos. Depois, agregar os nossos próprios valores e reconhecer na instituição que a gente serve estes valores e selecionar e condicionar aquela competência para que a gente possa dar a nossa assinatura. E depois, com o tempo, a gente vai ganhar uma experiência, uma expertise,
E quando, sim, a gente chegar com essa expertise, nós vamos ser chamados de competente. A capacitação, portanto, é na área cognitiva. Todo o restante é na área cultural. Bom, então aí chegamos em como eu interpretava esse museu, que eu tive muito orgulho de comandar e de ser o diretor museológico. E eu sempre dizia a todas as comitivas: bem-vindos bem-vindo à Escola de Cultura e do Currículo Oculto. Né? Inclusive, eu quis até ensaiar de fazer uma escola de cultura lá com o professor Amoedo aí. Depois ele conta essa história. Bom, a missão, então, do Museu Histórico do Exército Forte de Copacabana é preservar, salvaguardar, disseminar os valores, as tradições e a memória histórica do Exército Brasileiro. Preservar, porque lá tem mais de 14 mil peças de acervo, né, que a gente vai melhorando para que elas estejam nas melhores condições possíveis. Salvaguardar, porque elas estão abrigadas, lá tem uma guarda, né, tem toda uma estrutura de proteção, de câmeras, etc. E disseminar, porque lá é o segundo ponto, o segundo museu mais visitado, só perde para o Museu da Manhã, no Rio de Janeiro. Terceiro maior destino turístico do Rio de Janeiro, perde também pelo Pão de Açúcar e o Cristo Redentor. E as tradições e a memória histórica, né? A gente fala muito de memória, porque lá é fonte, né? Lá estão realmente as pinturas, esculturas, lá está uma fonte primária. Bem, então como é que começa? Primeiro falar do forte para depois falar do museu. Então, o forte ele foi inaugurado no dia 28 de setembro de 1914 pelo então presidente da República, Marechal Hermes da Fonseca. Foram empregados nesse empreendimento 2.239, foi um empreendimento absurdo, né? Os canhões foram feitos na Casa Krupp da Alemanha, ela parou para fazer esses canhões em 1908, e demorou todo esse tempo, né, meia dúzia de anos para ser construído. Ocupa uma área de cerca de 114 mil metros quadrados nesse promontório de pedras que tem uma localização privilegiada entre a Copacabana e a Praia de Atlântida. Forte Copacabana teve essas várias denominações desde 1912, né? Tem a ver com a mudança de subordinação, comandada por um capitão de 1912 até 34, me desculpe. Aqui não continua, mas só voltando aqui. Depois, mais próximo para a Segunda Guerra, em 40, vai ser mudado para terceiro grupo de artilharia de costa. Acho que não ficou aqui, pelo menos. Deixa eu ver se... Estou me atrapalhando aqui com a minha visualização. Está aqui. Em 1934, terceiro grupo de artilharia de costa, já se aproximando da Segunda Guerra Mundial, e aí o efetivo aumentou sensivelmente, né? Então, na época da bateria, o efetivo era cerca de 200 homens ou em torno disso, e aí, posteriormente, no grupo de artilharia de costa, já tinha bem mais que isso, imagino que alcançando aí talvez próximo dos 500 homens, que é o natural do grupo de artilharia. Aqui também eu quero falar, antes de falar do museu, que o próprio forte, que é essa parte, essa ponta onde se aparecem os canhões, ele também está cenografado, ele está com ambientes aí, por exemplo, a câmera de tiro nessa foto da segunda bateria, em que estão aí não somente posicionados os componentes da câmara de tiro, os soldados, mas também estão colocados de forma teatralizada, né? Então, realmente tem um servente que está em cima da prancheta de tiro, e realmente ele ficava assim, né? Então, também são dois locais históricos de visitação. É o museu, que é a parte dos prédios brancos, à direita, na porta ao fundo, e o forte, que é a parte final. Bom, e como é que aconteceu a criação do Museu Histórico do Exército? Em 19 de dezembro de 1986, o então ministro do Exército, o general Leônidas Gonçalves, assinou a portaria número 61, que criou o museu. Tá?
ele foi criado após a extinção do museu, do Forte Copacabana. Por que foi extinto? Porque na Segunda Guerra Mundial já se viu que a artilharia de posta de posição não tinha mais eficácia militar a respeito das belonaves, né, das embarcações que projetavam seu poder sobre terra, não somente com granadas, mas também com aviação aeroembarcada, foguetes, etc. Então, o alcance, que era um alcance muito grande para a época, que era 23 quilômetros, para a defesa da Baía de Guanabara, passou a ser um alcance pífio e um alcance não relevante, né? Hoje, a nossa defesa litoral, ela tem uma das suas correntes de material, a adaptação do sistema Astros, né? Particularmente do míssil tático MT-300, é uma possibilidade, com alcance de 300 quilômetros, para ser, como ele é superfície, com a adaptação devida, ser utilizado para a defesa do litoral, só para ilustrar. E a partir desse ano, então, ele passa a ser museu. Agora, brevemente, o histórico do museu. O museu ele teve várias sedes, começando no século XVIII, na Fortaleza da Conceição, passou pela Casa do Trem, segunda metade do século XIX, foi para o quartel-general no Rio de Janeiro, onde permaneceu encaixotado, e arsenal de guerra. Ele chegou a ser extinto em 24. Houve uma outra tentativa, e por causa da Segunda Guerra Mundial foi terminada, né, de colocar esse museu e organizá-lo no local. Foi colocado na década de 50 no estabelecimento de material de intendência. Depois, no Palácio de Guerra, passou pela Academia Militar das Agulhas Negras, na Casa de Deodoro, histórica de Deodoro e Osório, atualmente, e, por fim, no Forte Copacabana. Por que eu coloquei todo esse histórico de localizações? Porque teve perdimento de patrimônio para esses locais. Então, por exemplo, no Arsenal de Guerra, ele tem um único canhão Laït francês que foi usado na Guerra do Paraguai, que pertencia, não está mais no acervo do museu, está lá. Na Academia Militar das Agulhas Negras, tem livros do navegante holandês, bastante raro, que pertencia ao museu, ao acervo do museu. Esses livros são do século XVI, se não me engano, ou XV ou XVI, são livros raros, que também estão lá na academia. Então, tem algum material e muitos materiais que ficaram na Casa do Trem, que hoje é um museu nacional, né? Então, os canhões, etc., tem muita coisa que ficou por lá também. Mas o acervo do forte é bastante extenso, como já falei, com mais de 14 mil peças. Ele está localizado num sítio que teve uma origem, uma devoção religiosa. Essa é a igreja de Nossa Senhora de Copacabana, então um navegante boliviano, no século XVII, na iminência de naufragar na Baía da Guanabara, ele fez uma promessa que, se ele chegasse vivo na Terra, ele ia erigir uma capela para sua santa devocional, que era Nossa Senhora de Copacabana. Então, ele conseguiu chegar nadando vivo, e ele era um construtor, estava vindo para construir aqui no Rio de Janeiro, e ele fez essa capela, que em 1680 passou para a Ordem das Carmelitas. Aí está outro flagrante da capela, da igreja de Nossa Senhora de Copacabana. A imagem original está na igreja da Nossa Senhora de Copacabana, que é em outro local. Essa capela foi desmontada e foi feito, o forte foi começar a construção em 1908, né? E aqui está essa experiência que eu gostaria de falar para os senhores. Nós vamos falar aqui da parte histórica, vamos ressaltar isso. Mas há outras. Então, nós estamos... O museu está, juntamente com a Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército e Departamento de Ensino e Cultura do Exército também, somando esforços para implementar, favorecer, aumentar o turismo cultural militar. Ou seja, fazer com que, também a exemplo, fizemos várias visitas a Portugal, né, que há um circuito de fortes muito mais estruturado, a gente possa aprender e fazer também com esse propósito. E aqui eu fiz uma variedade de experiências, né? Não é somente uma experiência museológica, uma experiência histórica, há também uma experiência contemplativa, há uma Mata Atlântica preservada, lá nós plantamos, por exemplo,
Muda de Pau Brasil, tem flagrantes disso no Instagram do museu, né? Existe uma área até mesmo de devolução ambiental, né? Dentro do forte, é uma área tombada, ambientalmente, inclusive. Experiência cultural, que é essa que nós estamos falando, e também arquitetônica, ela é Pandiaca Lojas, tá? Então, na década de 20, na segunda década, então também, e não somente dela, como também da arquitetura da defesa da Baía de Guanabara. Nessa experiência histórico-cultural, que a gente vai chamando aqui, então o museu ele é estruturado com um salão de festa, de exposição temporária, e 2 andares falando das temáticas Brasil Colônia e Brasil Império. Eu gostaria de dar uma degustação de uma obra, eu não vou poder fazer aqui um passeio sobre todas elas, mas essa é uma obra do Coronel Estigarribia, que além de um excelente pintor e militar, ele também é historiador. Então, esse aqui é uma pintura que fala sobre uma tentativa de assédio, de canhonamento da Fortaleza de São João, ali na Urca, né? Então, ao centro da tela está um artilheiro respondendo fogo com os canhões. Ao fundo, não dá para ver um elemento aqui, mas é um ardil que foi utilizado, se usava naquela época, usar a aproximação com uma bandeira amiga, no caso aí da pintura é uma bandeira inglesa, e quando chegava na distância de canhonamento do navio para a terra, se erguia a bandeira correta, que no caso era uma bandeira francesa, ou até mesmo uma bandeira holandesa. E eu quero chamar 2 elementos desse quadro aqui. Então, aí está uma criança observando, mas se olharem na internet, esse quadro é o que mais tem reprodução, por ele ser um livro de história aberto. No final do quadro, à direita e acima, nós temos a questão da bandeira portuguesa. Então, aqui, para dizer que a terra tinha dono. A terra já tinha dono, ela não era para ser descoberta, né? Porque ela já tinha dono. Aqui nós temos, abaixo da bandeira, um monge, possivelmente um monge beneditino, com um terço orando. E um outro elemento que eu achei bastante ousado, mas que fala muito, é um soldado entregando um mosquete a um jesuíta, um monge guerreiro. Ele remonta muito aos templários e remonta também à própria cruz portuguesa, né, que veio com as caravelas, a cruz de 8 pontas, né, as 8 beatitudes templárias do Sermão da Montanha. Então, essa preciosidade a gente aprende por essa fonte primária, uma obra, no conceito de belas artes, para ser uma obra bela, o conceito de beleza, né, ser colocado como arte, além da habilidade do seu pintor, também tem que retratar um momento histórico. Bem, então, na parte de arquitetura, como eu já falei, né, além da arquitetura do forte, a arquitetura do complexo de defesa da Baía de Guanabara, que é realmente magnífica. Então, além do Forte Copacabana, que é o mais moderno, todo ele com funcionamento eletro-hidráulico, uma usina de força que entregava energia não somente para o forte, mas para todo o bairro de Copacabana. Temos do outro lado, em Niterói, a Fortaleza Santa Cruz da Barra. Tem essa experiência contemplativa, então, ao pôr do sol, nós temos 4 tipos de cores, desde do branco intenso, amarelo, até o avermelhado, e depois o escuro da noite, acendendo toda a orla de Copacabana. Realmente, as pessoas vão para lá para ter um encontro consigo mesmo e com seus familiares. Realmente, a gente pode verificar lá a caligrafia de Deus. Também temos essa experiência cultural que nós vamos passar rapidamente. Sarau, coral, bandas militares, orquestra violões do Forte, chorinho do Forte, centro de literatura, e dizendo que os museus são espaços de encontros culturais. E dessas experiências todas, em seminários e eventos, eu quero ressaltar uma, que é a nossa exposição do Museu Militar da cidade de Almeida, de Portugal, ocorrida do dia meia dúzia a 9 de outubro, lá no Forte Copacabana. A personagem histórica foi Pedro IV de Portugal, que é Dom Pedro I. Através dessa personalidade, nós falamos sobre o bicentenário, né? Então, foi ocorrido no ano passado. Nós ficamos muito satisfeitos de receber lá o presidente da Câmara de Almeida,
o Coronel Valês, que está assistindo, estava presente também, veio de Portugal especialmente para isso. E isso aqui tem muito a ver com a nossa 64ª tertúlia, que é essa mesma história, a história que nos une, né? E nesse sentido, então, está aqui o Coronel Ferreira, você estava na assistência, tinha dito que ia estar na assistência aqui, o presidente Alcino, né, o Alcino, o Coronel Valês, ao lado. Então, as crianças à esquerda, com a doutora Paula Souza, que é a diretora do Museu Militar de Almeida, falando sobre a história de Portugal e nossa. E isso ensejou em um projeto que nós concorremos a um prêmio da POM, chamado Dois Museus, Uma História. Então, isso é uma possibilidade, e agora eu vou usar as palavras do Coronel Valês, que está na assistência, para dizer que o Oceano Atlântico é apenas uma ribeira, né? Então, o Oceano Atlântico é uma ponte que nos une à raiz comum portuguesa, Brasil-Portugal. Então, realmente, o museu é esse espaço de reconhecimento de raízes culturais, de integração, e dizer que a gente é um somatório de boas práticas, de boas tradições, bons costumes e excelentes valores. E, por último, agora, já terminando, já estava terminando mesmo, reflexão sobre o papel do museu, né? Então, por tudo aquilo que foi falado aqui, revisitar, ressignificar, revalorizar, salvaguardar, preservar e disseminar os nossos valores nacionais é aprofundar raízes culturais identitárias, nascidas, no caso do Brasil e do Exército Brasileiro, em Guararapes, que foi a nossa vitória contra o invasor comum holandês, aonde o negro, o índio e o branco se juntou em um só propósito, se reconheceu pelas armas de uma só nação. Junto com o Exército Brasileiro nasce a nossa brasilidade, o sentimento de nativismo, com ele parteja a própria nação, nosso Exército e a coesão nacional. Então, sobretudo, preservar o patrimônio histórico, cultural, militar, material e imaterial, como nós falamos aqui, das tradições e valores, e o currículo oculto. Sob a tutela do Museu Histórico do Exército e a sua ampliação de visibilidade pelo turismo cultural militar que está se amplificando, se desenhando, e, se Deus quiser, será uma realidade. É uma questão de sobrevivência cultural, consistindo-se em um sítio. O Museu Histórico do Exército, Forte Copacabana, ele é um local, ele é um sítio sagrado de culto às nossas mais autênticas tradições e aos nossos mais caros valores nacionais. Por último, eu gostaria de dizer que no bicentenário da independência do Brasil, que começou ano passado e termina em 7 de setembro desse ano, o período comemorativo, escrevemos todos a história nacional com mais essa força convergente e sinérgica de vontade nacional, que já está imortalizada no nosso patrimônio histórico-cultural, exposto no Museu Histórico do Exército, e cujo acesso será ainda mais exponencializado pelo turismo cultural militar. E tais relevantes serviços pavimentam a coesão nacional, oferecendo-lhe um olhar reflexivo sobre a história nacional, com um pensamento crítico, capaz de perceber, ora, a contribuição, ora, o protagonismo das Forças Armadas na defesa externa, no apaziguamento interno e na estabilização institucional e na contribuição ao desenvolvimento nacional. E, nesse sentido, o turismo cultural militar é um indutor de coesão e de segurança nacional, aprofundando raízes culturais do país, num desafiador cenário internacional multicultural, que cada vez mais a gente verifica que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Por último, eu gostaria de deixar também essa instigante pergunta: quando é que os principais sítios digitais de produtos de turísticos, né? Aqui, por exemplo, na pesquisa aqui no Brasil, 123 Milhas, Book.com, TripAdvisor, vão estar oferecendo o turismo cultural militar como destino. Portanto, eu passo agora aos debates, ansioso aí para a gente ver como é que a gente vai conversar sobre as ideias aqui apresentadas. Caro Coronel Moraes, muito obrigado pela sua exposição. Foi muito interessante.
rever e revisitar algumas imagens do próprio museu, mas também todo o conhecimento que aqui nos trouxe. Eu agora iria solicitar a quem quiser entrar no debate, colocando questões ou mesmo apenas uma colocação, se quiser. Passarei sempre a palavra ao próprio Coronel Moraes, que dará as respostas que entender relativamente às diversas questões que forem colocadas. Já temos uma inscrita, que é a Carol. A Carol está sempre bem antecipada no tempo e vai se inscrevendo. Podem se inscrever no próprio chat ou podem, cá embaixo nas reações, levantar a mão e eu irei dando a palavra por ordem de inscrição. Portanto, passo para já a palavra à Carol. Okay. Muito boa noite. Muito boa noite. Boa noite, Carol. Obrigada. Eu que agradeço, Rui, mais uma vez. Agradeço ao Coronel Moraes de tendo a honra de poder estar te vendo falar, né, finalmente. Agradeço pela citação também, muito obrigada. E me senti contemplada quando você falou do Saci, porque faz uma referência ao nosso time de futebol. Gostei. E aí, indo para a pergunta, Moraes, e até um pouco do que o Pinhel acabou de falar, né? Me lembrou também de 2 tertúlias atrás sobre o Alexandre Saul, salvo engano, sobre as cidades educadoras, onde ele coloca um contexto, né, de aproximação de uma cidade para os nossos monumentos, enfim, como um todo, né? E aí, mas não uma pergunta, mas uma colocação, né, de uma forma geral, não só a esse museu específico que você estava comandando, mas de que forma, né, não só de uma perspectiva militarizada, aproximar mais essa população, né? Porque o de Copacabana ele está num local muito privilegiado, né? Diferentemente de outros museus militares aqui do Rio mesmo, por exemplo. Então, de que forma, né, fazer essa aproximação, contando uma história de várias formas da nossa história, né? Não somente de uma forma militar, agregando isso, porque muitas escolas vão, mas uma população de forma geral. Mais uma vez, obrigada, e você foi excelente na tua apresentação. Parabéns. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, doutora. Coronel Moraes, faz favor. Doutora. Pois é. Muito obrigado, doutora e amiga Carol Loss. Me oportuniza a falar, né? Puxando um pouquinho de trás para frente, né? A educação peripatética de Sócrates era aquela de passear e ter uma apropriação pedagógica das coisas. Então, por exemplo, ele não ensinava matemática, ele ia na parte mercantilista no porto e falava das trocas e falava das relações comerciais, etc. Então, isso nós fazemos com as escolas lá também. Teve um projeto que, pela intensidade do comando, eu não consegui colocar na prática, mas que já teve uma época e, por questões de redução de efetivos, se perdeu. Eu tinha uma pedagoga, uma pessoa pedagoga lá, no funcionário do Forte, se tinha. Então, o Forte tem uma forte adesão, ele tem mais ou menos em torno de 35 a 40 mil visitantes mês. Com alguns picos nas férias, ele chega a 70 mil, então o índice de visitantes é muito grande, é mais de 500 mil por ano, né? Então, ele é o maior do país, né? Então, mas ele pode ter uma apropriação muito maior na parte pedagógica. O meu sonho lá era fazer com que algumas séries pegassem a matéria que estivesse dando, e vou exemplificar aqui o que você me pediu. Por exemplo, lá pode ser feito aula de trigonometria. Os canhões, eles têm ângulos, né? Pode ser feita uma redação sobre o final da experiência. Pode ser feito químico, nós temos um laboratório de restauro. Pode ser feito aula de química. Pode ser feita aula de geografia. Pode ser feita aula de meio ambiente. Nós temos uma área que a gente plantou, pois é uma muda de pau-brasil que eu falei. Pode ser feita uma aula de costumes. Então, lá mostra que o forro das casas eram feitos com tecidos. Mostram as escarradeiras de porcelana francesa, né? Então tem vários costumes que se pode fazer apropriações pedagógicas, pode-se sim. Eu gostaria de, para finalizar,
a resposta, dizer que nós lidamos, como diretor museológico, com duas coisas, que é monumentalizar fatos, histórias e relíquias, tornar monumentos, né? Falar qual é a importância daquilo, vincular a história e experiencializar ou musealizar experiências. Então, pegar esses monumentos e organizar de uma outra forma. Então, inclusive, coradaria de pequenas exposições, como eu mostrei aí, por exemplo, pegamos o busto de Pedro I para nós, que foi o libertador de Portugal, Pedro IV, é a mesma pessoa. Então, no mesmo busto, se contou duas histórias diferentes, de dois países diferentes, com uma apropriação museológica, um itinerário de exposição um pouquinho diferenciado. Então, pode sim, o museu é uma grande escola, é um grande laboratório em que se pode utilizá-lo de acordo com o olhar de quem observa e do usuário. Mas eu gostaria também de desafiar e falar um pouquinho além, Carol, que também pode, é o espaço da sala invertida, né? O ideal é que o aluno vá na frente e vá apropriando isso e a gente vá atrás. Às vezes, o fato de falar que é um museu do Exército, parece que a gente fala só de coisas só no aspecto militar, mas quem lá passa, não. Tanto é que, por exemplo, a Confeitaria Colombo, fazendo uma rápida propaganda aqui, as pessoas vão lá para a questão contemplativa, para ver o pôr do sol, tomar um café em família, fazer promessa de casamento, tirar foto com o primeiro filho, né? Então, também tem espaços instagramáveis, né? Passar por experiências. Então, o lidar com o patrimônio histórico, seja ele nessa parte contemplativa, seja ele por entender que é importante para a nossa história, isso depende muito do olhar de quem organiza a exposição e de quem passa. Tá? E eu gostaria também que uma frase que eu não deixei no final, mas eu queria aproveitar a oportunidade, os nossos museus são para dizer que os nossos antepassados conseguiram ultrapassar 35 guerras e revoluções com ambientes muito mais difíceis e, às vezes, a pandemia do Covid, por exemplo, assustou muita gente e os nossos antepassados superaram muito mais outras crises. E também é um local de motivação, é um local de inspiração. Né? Obrigado pela pergunta. Muito obrigado, Coronel Moraes. Da minha experiência, eu fiquei absolutamente maravilhado pela forma como fui conduzido por um jovem militar do Exército Brasileiro, um jovem cabo, que sabia da história do Brasil, sabia todos os pormenores, sabia explicar todos os detalhes do museu. Achei uma coisa absolutamente deliciosa. Muitos parabéns, muitos parabéns. Professora Moedo, temos aqui o senhor professor Moedo com uma questão. Faz favor, muito boa noite. Boa noite, queridíssimo amigo Coronel Moraes, parabéns, e gostei muito da fundamentação filosófica, é uma alegria ver tal fundamentação. Quero discordar frontalmente do prezado amigo, quando diz que é um simples soldado. O senhor não é um simples soldado, é um grande soldado e um grande gestor de cultura, a quem eu respeito muito e tenho a maior consideração. Quero lhe expressar uma preocupação, e talvez eu tenha que explicar só um pouquinho para os amigos de Portugal. Eu já escrevi ali, nós estamos vivendo, nesse momento, uma crise terrível no Brasil, com a nossa maior expressão cultural, que é o futebol. Meus amigos de Portugal, que talvez não estejam acompanhando, estão havendo muita agressividade nos estádios com morte. Agora mesmo, essa semana, morreu uma moça com uma garrafa, foi cortada e faleceu. Houve um jogador de futebol que entraram no hotel para agredi-lo violentamente. Então, está havendo assim, uma falta de respeito muito grande. Me lembra até um filme antigo chamado Rollerball. Por outro lado, também, aos amigos que não conhecem, há uma cidadezinha na Amazônia chamada Parintins. E dessa cidade vem uma competição cultural belíssima, que é o boi. Há uma tradição de boi
né? E é uma história comprida também no Maranhão, mas em Parintins tem o boi azul e o boi e o vermelho, né? Me corrijam se eu estiver errado, que é o garantido e o caprichoso. General Rui Moura, esse boi é tão importante lá em Parintins que a Coca-Cola, que o patrocina, é um dos raros lugares onde a Coca-Cola não pode ser vermelha. Ela não pode ter as cores americanas. Então, ela é branca, porque se ela for vermelha, o pessoal do azul vai ficar magoado com a Coca-Cola. E é assim, é uma competição onde há danças. Meus amigos, tem filmes lindíssimos no YouTube, lindíssimos. É um local meio inóspito para a gente viajar, não tem hotelaria, tem que ficar num barco. E é assim, na hora que um boi, o azul, está evoluindo, se o vermelho se manifestar, se a arquibancada se manifestar, o boi dele perde ponto. Então, da floresta amazônica vem a maior ethos que o nosso coronel acabou de mostrar. É a ética dos povos da floresta. Então, aí veio a pergunta, né, que eu até vou ler aqui para encerrar. Pode a cultura influenciar e alicerçar valores de convivência e respeito? Há algum contributo no campo da cultura do Exército Brasileiro nesse sentido? Ou seja, minorar, e nós estamos precisando nesse país, minorar o desrespeito ao próximo e alicerçar a boa convivência. Qual a sua posição aí como um gestor de cultura em alicerçar o bem viver e o bem se relacionar? Muito obrigado e parabéns. Muito obrigado, professor, primeiro pela palavra que me emocionou e pela pergunta que me oportuniza dizer um trechinho da fala que o soldado, ao incorporar ao Exército, ele incorpora os valores que nos são mais caros, os valores institucionais. Todo ano, em torno de 70 a 90 mil jovens incorporam ao Exército Brasileiro. Essa é uma parcela de contribuição de influência, de alicerce e de compartilhamento de valores. A célula máter da nossa sociedade é a família. Eu acredito que os problemas que existem no nosso país, ele vem de uma gênese muito pequena, é fruto de uma desagregação familiar que extrapola para um não reconhecimento da autoridade, que extrapola para um não reconhecimento da liderança, que gera uma crise de representação e que gera outros problemas. Então, as famílias estão desagregadas. E por que eu falo isso? Eu tenho 33 anos de Exército e fui instrutor de vários soldados ao longo da minha carreira, e tem muitos militares na assistência que foram por muito mais tempo. E sabem que os soldados que a gente, por exemplo, a captação do Forte de Copacabana, 70% é de área de comunidade, né? Então, nós lá formamos, nós lá contamos história. Aquele cabo Fengler, que o general falou que sabia muito e que é fluente em inglês, por exemplo, ele é de uma área muito próxima, de uma área de comunidade. E nós tínhamos lá convivendo filho de francês, né, mãe brasileira, nascido no Brasil, que estava morando na França, e foi meu soldado, e soldado da comunidade, que sequer sabia sentar-se à mesa, né, lidar com talheres, aquelas coisas, organizar um armário, passar sua roupa, fazer sua higiene. E esse movimento, sim, professor, é ao contrário. Eles educam os seus pais, eles educam o seu ambiente familiar quando regressam às suas casas, formados homens, formados cidadãos de bens, formados população economicamente ativa, tendo uma profissão, tendo uma qualificação. Então, essa e não somente nos museus, em todas as partes. Agora, por tudo aquilo que falamos a respeito da cultura, por tudo aquilo que falamos do pathos e do ethos, não somente o que sabemos, mas o que fazemos com o que sabemos, né? A coerência que nós temos entre o discurso e a prática, né?
eu acho que esse é o caminho da gente influenciar, que foi a pergunta do senhor, valores e respeito. Dando-se o respeito, postando-se, cumprindo. No Exército, a gente fala assim, que nós falamos de deveres. Se eu cumpro os meus deveres, eu respeito o seu direito. Então, tanto é que Osório, um grande general e líder, um dos maiores líderes do Exército, falava isso. É muito fácil comandar homens livres, basta mostrar-lhe o caminho do dever. Então, se cada um de nós cumprir o seu dever, o espaço do direito do outro estará respeitado, né? Exemplo, se eu trabalho 30 dias e eu tenho o direito a ter o meu salário, eu posso comprar as minhas coisas, ter a minha saúde, etc., mas eu primeiro cumpri o dever antes de trabalhar os 30 dias. Então, essa ideia de organizar o espaço, por exemplo, o museu, quem vai lá está sempre limpo. Não está sempre limpo porque a gente limpa toda hora, está sempre limpo porque não se suja. Primeiro se cumpre o dever de não se sujar, e aí o espaço vai estar limpo. E pensar que o coletivo, como a gente aqui sublimou nas nossas palavras, o coletivo ele é de todos, portanto, ele é mais importante do que o patrimônio particular meu. Então, quando eu cuido o que é do outro de uma forma mais especial, porque o outro confia aquele patrimônio a mim, eu vou respeitar os estádios, eu vou respeitar os aeroportos, as rodoviárias, as praças públicas, as escolas, né? Se eu reconheço no outro uma identidade que me une na nação, na mesma pátria, eu vou respeitar a outra, o outro, o preto, a criança, o pobre, o rico, porque não é na condição social, na condição de gênero, na condição que reside a diferença de um para o outro. A dignidade nos une, né? Temos a mesma dignidade. Nós somos neutralizados pela mesma farda. Não há uma roupa melhor que a outra. A primeira coisa do senso coletivo de igualdade é que todos usam a mesma farda, todos prestam a mesma continência para o mesmo pavilhão nacional, todos seguem os mesmos símbolos, todos esperam a sua hora. Como falava o brilhante almirante Tamandaré, a hierarquia serve tão somente para definir níveis de responsabilidade, nunca para separar homens sob o mesmo juramento. Então, os conjurados, aqueles que têm o mesmo juramento, que professam a mesma crença, que comungam os mesmos valores, eles não se separam porque um é soldado e o outro é marechal, ou general, ou cabo, ou sargento. Não, é que o marechal ele tem um nível de decisão, que tem um nível que impõe um nível de amadurecimento e até mesmo uma idade avançada para que ele tome níveis de decisões no campo político, estratégico, e o soldado, o cabo, tomam decisões no campo operacional, tático do dia a dia, né? Então, eu acho que isso está o brilhantismo dessa influência. E isso é a lição que a nossa instituição, humildemente, serve de exemplo da pedagogia do exemplo, né? Então, é o primeiro, que se eu quero dizer que a sua casa tem que estar limpa, eu lhe convido a vir na minha casa vai estar limpa. Aí, quando eu for na sua casa, aí a pessoa já... Não, mas assim, eu acho que ser uma pessoa organizada, no livro Soldado do Estado, Samuel Huntington fala disso de West Point. A rua de West Point é a mais limpa nos Estados Unidos. Na frente dela, não é tão assim. Então, a organização de West Point ela já influencia disciplina e organização na parte comum da cidade. Então, é esse tipo do exemplo. Eu vou fazer na minha casa como eu gostaria que fosse no meu país. E quando eu vou circulando no meu país, eu faço no país o que eu faço na minha casa. Recolho lixo, organizo. Se tiver uma vassoura caída, eu levanto, né? Se tiver uma pessoa para atravessar, eu ajudo a atravessar. Um cadeirante, eu paro o carro para uma criança atravessar. Se tiver um idoso, eu auxilio. Isso que os escoteiros fazem, que os militares fazem, que as pessoas de mais idade fazem de forma natural, eu acho que essa é o caminho. Desculpe o delongado aí, mas eu acho que é por aí, pelo menos eu vejo, professor. Muito obrigado, Coronel Moraes, muito obrigado pelas suas palavras. Bom, eu vou fechar neste momento as inscrições. Temos 4 inscritos, temos o José Geraldo, temos a Marta Moraes e a Rosane Norat,
e uma pergunta que agora foi colocada pelo João Amaral. Peço a todos, neste momento temos menos de 10 minutos, peço a todos que sejam muito sintéticos e pedia depois também ao Coronel Moraes também respostas sintéticas a estas questões. José Geraldo. Muito boa noite, meu caro amigo. Boa noite, general, boa noite a todos que estão aí presentes. É um prazer, mais uma vez, estar participando dessa tertúlia. Eu queria primeiro cumprimentar o Coronel Moraes pela sua brilhante palestra e, sobretudo agora, por essa extensão que ele acabou de nos ministrar. A minha pergunta é bem objetiva. Eu sou de Santos, todos nós sabemos dos equipamentos que tem aqui em Santos, históricos, entre eles a Casa do Trem, as fortalezas, etc. Eu perguntaria, Coronel, na sua opinião, quais as ações que deveriam ser implementadas de sorte a estimular o turismo histórico? A mais importante delas um patrimônio histórico, ele exige muito dinheiro para manutenção, exige especialistas que façam essa manutenção. Então, passa por duas coisas. Primeiro, pelo convencimento, pela intronização da ideia de que a cultura deve ser preservada, a cultura deve ser cuidada, salvaguardada para a próxima geração. Ponto. A partir daí, o turismo cultural, ele é a mola propulsora que vai trazer os recursos, não somente do Estado, não somente da sociedade de particulares, mas principalmente aqueles que fazem o turismo, né, para que dê uma autossustentabilidade, que seja autossustentável esses sítios históricos que exigem investimentos de toda a ordem, desde a parte hidráulica, elétrica, eu passava muito por esses, e são investimentos altos. Então, eu acho que tem duas literaturas que eu posso depois falar, né, sobre a questão de pegar o monumento histórico como uma relíquia. A maior parte, infelizmente, das relíquias históricas estão na mão de particulares, e as poucas que estão na mão no acesso de todos, não tem dinheiro para ser cuidado. Então, eu acredito que é investimento para transformar potencial turístico em produto turístico, né? Ser destino, por exemplo, como eu coloquei, destino turístico, movimentar a rede hoteleira, a rede de restaurante, e isso vai gerar os recursos para que tenha sustentabilidade e, no final, esse material, principalmente as instalações e o que está aberto ao tempo, não pereçam pela quantidade evidente de recursos que necessita. Obrigado. Muito obrigado, Coronel Moraes. Passaria a palavra então a Marta Moraes, suponho que irmã do Coronel. Boa noite a todos. Antes de mais nada, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e ouvir essa brilhante apresentação. Então, Coronel Moraes, parabéns pela apresentação. A minha ponderação é muito mais uma ratificação que uma pergunta. Eu quero voltar àquela questão de que, historicamente, o ensino, ele sempre teve o foco muito mais no cognitivo, né? Porque também eram objetivos de aprendizagem, e hoje a gente tem um desafio de desenvolver competências, né? E para desenvolver competências, você traz a importância da cultura, né? Então, concordo plenamente, né? E trago a questão, como trazer mais cultura no ensino, como trazer mais museus no ensino, né? À luz de ações como, você caiu ali por causa da internet, mas Luiz Pinel trouxe um convite, né, ao projeto Tertúlias para ser apresentado na Secretaria Estadual de Educação de São Paulo e multiplicar ações como essa, né? Então, gostaria de ouvir, né, sugestões de multiplicação desses projetos. Obrigada a todos, e também concordo com o senhor Sebastião Amoedo, que o Coronel Moraes é um excelente profissional e, para mim, um excelente intelectual. Muito obrigada. Obrigado, Marta. Coronel Moraes. Obrigado. Eu não ouvi a intervenção do professor, mas o Coronel Elcio Comandi já tinha me falado que o alcance poderá ser até 3,5 milhões de estudantes desse projeto.
Então, por aí já seria um espraiamento dessa área cultural evidente, né? Mas eu acredito que as ferramentas, novas ferramentas de ensino, particularmente as disruptivas, as digitais, né, como estamos fazendo agora, essa videoconferência, elas são ferramentas, né? Então, até mesmo na pandemia, se pôde visitar virtualmente os museus, né? Então, eu acho que são ferramentas novas que podem ser acessíveis para que esse conhecimento seja compartilhado de uma outra velocidade. Evidentemente que tem todo o perdimento das chamadas storytellings, como eu fiz aqui, né? Contar as histórias do museu, né? Sobre uma ótica de curiosidade, de interesse, de uma nova leitura, né? Fazer uma nova experiência, né? A experiência ela é muito sensorial, muito presencial, por aquilo que eu separei, né? De ser patos e etos em grande maioria, né? Mas essas ferramentas digitais, por exemplo, na reforma do museu, que não é o tema aqui, pode ser de outra tertúlia, né? Nós vamos ter, está previsto num projeto de 46 milhões de reais, ter aí espelho virtual, realidade ampliada, realidade virtual, vários cenários, por exemplo, na parte da força dedicada à Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter o embarque, 9 cenários, né? Um de embarque, outro de desembarque, outro cada um dos combates, o outro depois o dia da vitória, o regresso, né? Então ao Brasil. Então a questão da digitalização da experiência, eu acho que é um momento que dá para aproveitar essa cultura telemática, essa cultura da inteligência artificial, né? Para ser utilizada né, na questão de disseminar a nossa cultura. Por exemplo, de Parintins, eles usam muita, nos bois, o investimento em tecnologia é muito alto, né? Então, imagina os bois surgindo virtualmente, né? Por projeções holográficas e etc., né? A gente poder fazer um boi lá de Parintins sendo projetado no Forte de Copacabana, por exemplo, por holografia e etc., né? No meio da Baía de Guanabara, os canhões, eu já pensei os canhões atirarem luzes, né? Hoje eles atiram cultura, né? Então, enfim, então a possibilidade, o universo de possibilidades é muito grande e acredito que as alterações culturais estão se ampliando, né? A gente está expandindo a nosso nível de consciência, inclusive, né? Então, eu acredito muito num degrauzinho, só para finalizar, né? Que as ideias são condicionadas a um conhecimento. E esse conhecimento é condicionado a um nível de consciência, né? Então, toda vez que a gente amplia o conhecimento e mais além, nesse universo que temos aqui com Portugal, a gente amplia a nossa consciência de outras coisas, as ideias vão se multiplicando e as possibilidades se tornam exponenciais, né? Obrigado. Muito obrigado, Coronel Moraes, muito obrigado, Marta. Peço mesmo que sejam agora muito sintéticos. Rosane, muito boa noite. Bom, eu vou reformular então aqui a fala, só aproveitando o papel das tertúlias. Eu acho que o grande atrativo das tertúlias é que ela é ao mesmo tempo despretensiosa e ao mesmo tempo ela é justamente por isso muito rica, porque a gente trata de vários assuntos. E aí, nessa sua fala de hoje, eu estou falando de Belém do Pará e eu trabalho com as fortificações da Amazônia, né? Então, quando a gente fala muito em turismo, nós percebemos que essas fortificações, elas são, em geral, em locais extremamente interessantes, paisagisticamente falando, únicos, né? Você tem, em geral, as melhores vistas dos locais, elas são muito bem localizadas. Então, é um local, onde quer que esteja, potencialmente atrativo para o turismo. Mas falar em turismo na Amazônia, como até o senhor Sebastião Moedo falou assim, em determinado momento, de Parintins, você não tem, é um local inóspito. Como trazer esse inóspito para o local de atratividade e o ser diferente, né? Num país continental tão diverso, nós temos o Forte de Copacabana, situado na cidade que mais recebe turismo no país, né, conhecida mundialmente, e eu falar de turismo em Gurupá, no Foz do Gurupá, na Ilha do Marajó, que é linda, né, que fica na confluência do Xingu, mas a gente, com o Amazonas, e ao mesmo tempo a gente tem todo esse desafio. Então, é uma fala, não sei se vai dar tempo de discutir, de perguntar, ou se a gente joga isso para adiante, mas são muitas possibilidades.
E as redes de comunicações como essa, com a quantidade de discussões que nós temos no YouTube agora, nessas tertúlias, e outras possibilidades, que é também não só a história da arquitetura militar, não só aquela que permanece, como o Forte de Copacabana, como o Forte do Castelo aqui, como o Forte Príncipe da Beira na fronteira com a Bolívia, mas aqueles que desapareceram e que a gente já tem diversos trabalhos reconstruindo virtualmente. Então, Belém, nós tínhamos mais de 12 estruturas fortificadas, temos uma em pé e uma ruína que fica num espaço que as pessoas nem sabem o que é, mas eles tinham muito mais e a gente tem trabalhado nisso, e eu sei que muitos outros pesquisadores estão trabalhando nisso. Então, acho que, Coronel Moraes, essas provocações estão postas aqui na sua experiência, na sua fala, né, do papel dos museus para ir muito além da materialidade, mas também com tudo que a imaterialidade, o patrimônio cultural e a nossa memória histórica podem nos levar, inclusive na educação e na civilidade, né? Então, não vou nem perguntar, mas fica aí essa provocação coletiva. Obrigada. Boa noite. Tá bom. Muito obrigado, eu gostaria Rosana. Dona Rosana, se o senhor me permite, um minuto só. É dizer que nós temos dois espaços de exposição permanente, mas nós temos um espaço de exposição temporária. Então, lá, por exemplo, estava passando sobre Marechal Rondon, e tanto o trecho do Rio da Dúvida, quanto Madeira Mamoré, quanto as linhas telegráficas. Então, poderia sim, na parte de exposição temporária, fazer uma exposição temporária e lá ter lá os folders, né, as filipetas do pacote turístico para ir visitar, né? Então, pegar uma atração, né, de um turismo regional aqui dentro do Brasil. É possível sim, tá bom? Obrigado pela pergunta. Muito obrigado. E teremos garantidamente, dentro de um mês, na próxima tertúlia, quando falarmos do Museu Militar de Lisboa, também de abordar exatamente essas questões. A mesma coisa se passa em Portugal. Nem tudo é Lisboa. Lisboa tem milhões de visitantes anualmente. Não é a mesma coisa com Almeida, que aqui foi falado. Digamos assim, é uma dimensão diferente. Bom, vou passar à última pergunta, pois já estamos a ultrapassar todas as horas. Vou passar ao João Amaral, que tem uma pergunta a fazer, que ainda por cima é secundada pelo Fábio Verícios, aliás, que concorda em absoluto com a mesma pergunta, estava a pensar na mesma pergunta. Portanto, é uma pergunta vezes dois. João Amaral. Então, General Rui, eu gostaria que o senhor já formulasse a pergunta, e eu compartilho a autoria com o Fábio, e a próxima tertúlia eu vou acompanhar de Portugal. Pode Muito fazer bem. a pergunta. Faça a pergunta, faça a pergunta. Então, e visita o Museu Militar de Lisboa, que se calhar não conhece. Não, vamos combinar. Estarei em Lisboa, vamos combinar. Muito bem. Coronel Moraes, o João Amaral pergunta, há um trabalho contínuo junto às escolas públicas ou particulares quanto à sensibilização da importância da visita a esse espaço histórico-cultural do Museu do Rio de Janeiro? Sim, esse trabalho já é de muito tempo. Ele parou um pouco no nosso comando, porque ele dependia de transporte pela Secretaria Municipal, estadual, não me esqueço o nome. Então, as escolas vinham, aquelas que tinham condição de serem transportadas para lá. Esse é um problema grande, porque lá é uma área de difícil acesso e é uma área que realmente não tem muitas escolas públicas que tenham condição ou até tempo no contraturno de poder ir a pé, as que são lá sediadas, ou pegar um engarrafamento, que é bem difícil lá, realmente. Mas, por exemplo, no Museu Conde Linhares, que é um dos 5 espaços que eu não citei, que é subordinado, sim, tinha uma visitação pela manhã e outra à tarde. Então, o que nós fazíamos? Nós fazíamos rapidamente uma escola para os professores visitar e conhecer, e um convencimento, né, da diretoria da escola, e depois os alunos, de acordo com cada período de matéria, né, escolar, curricular, eles iam lá visitar, quando estivesse estudando lá o século XIX, né, o descobrimento, e aí eles poderiam visitar cada um dos andares do museu. Muito obrigado, Coronel Moraes, muito obrigado a todos os presentes. Foi, acho que, uma excelente sessão. Agradecemos
toda a equipa agradece muito ao Coronel Moraes não só a exposição que nos trouxe, como também este interessantíssimo período de debate que foi muito, muito interessante. Estejam connosco no dia 12 de agosto para a próxima tertúlia, agora de Portugal e sobre o Museu Militar de Lisboa. Agradeço mais uma vez ao Coronel Moraes e agradeço a todos os presentes. Inscrevam-se também no canal do YouTube, tem lá 64 tertúlias para ver, qualquer dia torna-se quase impossível alguém em tempo útil revisitar todas essas tertúlias, mas todas elas têm o seu quê e os seus pontos de partilha de conhecimento que tem sido absolutamente excepcional nestes quase 3 anos que se vai cumprir. César, passa a palavra daqui da cidade de Lagos, passa a palavra novamente agora para a cidade de Santos. Ok, de volta a Santos aqui, eu quero primeiro endossar o meu agradecimento ao Coronel Moraes, porque eu tinha uma expectativa, claro, de grande interesse sobre o Museu do Exército, mas eu reconheço que esperava uma apresentação mais linear, que fosse explicando a história, as possibilidades de entendimento do espaço e como atua o museu, como foi criado. Mas não, você fez uma leitura transversal muito rica, à medida que você foi bebendo de elementos filosóficos, né, e trazendo ou instigando a audiência a querer pensar outros caminhos. Eu tenho certeza que muitos aqui poderiam discutir horas sobre pequenos recortes que foram suscitados pela tua fala, o que é incrível, tá? Então, parabéns, mesmo com a interrupção, não tem problema, a gente edita, vai ficar perfeito, e é mais um tijolinho nessa construção cultural que a gente tem feito. Eu fiz um comentário aqui, vou aproveitar que a gente tem um certo privilégio por ser do grupo que conduz as tertúlias, né? De dizer que toda evolução humana, eu entendo, ela trabalha com um binômio muito claro, em que eu tenho, de um lado, tecnologia. Então há um salto tecnológico e para ele eu tenho uma linguagem. Se desenvolve uma linguagem que é uma forma de se apropriar desse recurso tecnológico, desse avanço e tirar o maior proveito dele até que ele sature ou até que um outro avanço surja e que provoque uma nova linguagem. A tertúlia é um exemplo claro disso, quando a gente tinha há 63 tertúlias atrás uma dificuldade de pessoas estarem aqui e controlarem o microfone, ou estarem presentes, enfim, uma série de dificuldades técnicas que aos poucos foram sendo vencidas, porque as pessoas vão se apropriando desse canal de comunicação. Então, é fácil de imaginar, e é muito possível imaginar o Festival de Parintins e os bois caprichosos e o outro virtual. E a possibilidade de você trazer tecnologia para isso e aumentar a difusão desse evento, de tal forma que ele faça parte de construções culturais em outros locais, não só brasileiros, mas no mundo, é o que pode se esperar em termos de construção de cultura e de conhecimento em termos globais. Tá? Isso colocado, eu vou então encerrar aqui, desejando a todos um bom fim de semana e que estejam conosco. Agora a gente vai ter um hiato maior, não teremos tertúlia daqui a 15 dias. Você tem a data aí, Rui, mas eu acho que é daqui a um mês. 12 de agosto. 12 de agosto a gente está de volta, eu espero que a gente consiga manter-se. Hoje chegamos a 42 pessoas, fazia tempo que não batia os 40, sinal que não só o tema é relevante, como as tertúlias em si ainda continuam atraentes. Obrigado a todos em meu nome, do Rui e do Secomonte. Até mais. Muito boa noite, muito obrigado a todos. Aí, Moraes. Cumprimento. Feliz aniversário, Bargo, para você semana que vem. Pois é. Aniversário também para os 2 aniversariantes aí.